uma cidade dominada completamente pelos traficantes. Foi tomada de volta para a população pelo poder de Deus, de maneira milagrosa. O povo de Deus, prostrado em oração, mudou completamente a cidade. Participamos e vimos, este é um país maravilhoso, Brasil. Mês passado, aqui fizemos um momento de intercessão pela pátria, no domingo antecedeu o 7 de setembro, mostrando o Brasil, um retrato feio, o Brasil feio, mas mostramos o Brasil bonito, de riqueza, de esplendor, de riquezas naturais, de tantas coisas boas, de gente maravilhosa. Nós nos sentimos honrados como brasileiros. Viajamos pelo mundo afora, mas como é bom esse país. Mas tem muita coisa errada ainda. Desafiamos a igreja, aqui conforme o programa, ore por esses motivos de intercessão até a eleição, como o nosso dirigente falou aqui. Problema de corrupção política no país, que coisa triste. Todos os dias mais um escândalo político aí. Questão das drogas, nossas favelas, os morros estão dominados por traficantes, droga, quanto assassinatos, pedofilia. O senador Marco Nauta levantou essa bandeira espalhando pelo Brasil para combater a pedofilia. Que coisa triste. Prostituição, Belo Horizonte testemunha. Basta subir ali na Afonso Pena de sexta-feira ou sábado à noite para verificar a cidade tomada de prostituição. O Brasil, homossexualismo. Nesse bairro aqui, um dos maiores problemas é o homossexualismo aqui nesse bloco de concretos tremendos de dentro. Violência nas ruas, das esquinas. Idolatria aviltante, adorando objetos do nosso povo. Que coisa triste. Seitas satânicas neste país, assaltos, linguagens obscenas em todos os quadrantes. Tendo desses motivos ou dois, e olha até a eleição. Nós estamos nesta manhã, neste conceito de oração pela nossa pátria. Nesse instante, uma breve reflexão. Voto, privilégio e responsabilidade. Vejamos aqui, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus não deve ser uma fuga, um objeto, uma cultura apenas. Deve ser o Senhor das nossas vidas, o Senhor do país. Eu lhes convido para acompanhar essa reflexão. Não sou político, mas respeito e valorizo a classe política. Tem muitos políticos decentes nesse país. Infelizmente, há muitos políticos corruptos também. E a igreja, irmãos, é uma instituição de natureza religiosa e não política. A igreja é uma entidade religiosa. E qualquer igreja, não interessa se é evangélico, se é batista, o que for, se entra numa política partidária, ela está fora do lugar. A posição dela é natureza espiritual. Esta orientação, portanto, irmãos, não é um direito meu, é um dever pastoral, ministerial, como religioso líder desse grupo, para que cada crente, como princípio batista inclusive, exerça a sua competência plena, cristã, numa cidadania.
Acompanhemos com muita atenção, para não ter nenhuma compreensão inadequada do que vamos falar aqui. Estou falando como pastor, estou falando como político. Ninguém sabe o meu voto aqui. Eu não declaro a ninguém. Eu sou pastor de pessoas de empatia diferentes. E respeitá-los, a consciência. Mas chamamos a atenção, não venda o voto sob nenhum pretexto. Não venda o voto. Vocês vão acompanhando isso que eu estou falando aí. Se alguém desejar depois, mandaremos ter cópias no próximo domingo, colocando à disposição esse esboço. Está aí projetado. Não vendo o voto sob nenhum pretexto. A igreja, como instituição, pode se vender. E como tem igrejas, inclusive evangélicas e até batistas, sendo vendida a políticos. Quando a igreja manda que seus membros votem com um candidato que é membro da igreja, nós temos 12 membros da igreja aqui, candidatos, deputados. Não estão aqui hoje, vocês estão assim. Não estão. Temos 2, parece que estão aqui hoje. São candidatos, hoje estejam aí fazendo política. É o trabalho deles, são como políticos. Mas quando a igreja manipula as consciências para votar naquele candidato, a igreja está errada. Quando manda a igreja votar no candidato que é evangélico, vote em fulano, está fazendo política partidária, isso não é função da igreja. Quando manda votar porque a igreja fez uma doação, nós estamos precisando de construir um templo, que então ajudar a construir, der uma grande doação, então nós vamos apoiar esse candidato, isso é corrupção. Procurar isenção privilegiada, não isenção da lei, que é socializada, é diferente. Por exemplo, os templos têm isenção, nós não temos aqui, somos templos aqui. Se construir o templo, tiver o templo, tem isenção, só o templo. Casa pastoral, outra coisa, não tem isenção. E se conseguir uma isenção privilegiada, isto é subterfúgio, isso é corrupção. A igreja não pode fazer isso, não deve fazer isso. Uma obrigação que a igreja tem como instituição e consegue uma dispensa para a igreja daquela obrigação, isso é corrupção. E tem muitas igrejas se corrompendo com isso. Cidadão, indivíduo, eu vou votar em alguém porque conseguiu um emprego para mim, ou para o meu parente, uma reclassificação na minha repartição, uma promoção por caminhos políticos e não legais, quebrando inclusive regras. Isto é corrupção. Doação de benefícios, seja o que for, amizade. Observação. Exclua-se benefício público, legal, social. Mas isso é dever do homem público fazer. Não é preço de voto ainda. Se ele deu um benefício social à comunidade, ele é um candidato íntegro, correto, ou se ele facilitou a sua aposentadoria, você tinha direito, estava sendo negado, ele é um político íntegro, tem ficha limpa, é competente, pode dele. Não tem nada errado aí. Mas o serviço que o homem público, o ilustre vereador aqui presente, com licença, se ele presta um serviço na Câmara e entra com um projeto que beneficia a sociedade, isso é um dever político dele. Isso significa que é o preço do voto, que a gente tem que votar, não. Claro que se ele é um bom candidato, ele vai, rever e ponto. Examine, conheça, informe-se sobre o partido e o candidato. Exemplos. Apoio